Mauro, desculpa interromper, espero que o delay esteja melhorado para falar do Fluminense e do Botafogo. Acho que o Botafogo está mostrando já um trabalho do seu técnico já há algum tempo, com uma certa regularidade, uma certa estabilidade. O Corinthians em Itaquera hoje para o Botafogo é algo factível, normal até. O Corinthians é um time muito fraco, a situação é bem complicada. O técnico ficou bravo outro dia que perguntaram para ele sobre rebaixamento, de fato, faltando muitos jogos, mas essa é uma pauta corintiana para esse campeonato, talvez aí por todo ele, né? A não ser que ele consiga uma grande mudança aí de cenário. E o Botafogo está brigando de novo para ficar ali entre os mais bem colocados. Tem muito investimento do Botafogo, né, gente? O Luiz Henrique, tá, o jogador da Holding Eagle de 20 milhões de euros a serem pagos aí parceladamente ao Betis. Então, é um time caro, tem jogador caro ali. O Júnior Santos se desenvolveu muito, virou um jogador mais importante, virou protagonista no lugar do Tiquinho, tudo bem, foi uma boa sacada no mercado. Tem investimento ali do Botafogo. E o Fluminense me fez um gol num pênalti bizarro, né? Que pênalti foi aquele? Como é que o camarada marca aquilo? Aquilo ali foi uma vergonha, né? Pouco comentado, aliás, né? Quase não se fala. Que pênalti foi aquele? O Arnaldo deve ter adorado. Que é aquela, né? Pelo amor de Deus. E depois, é, essa insistência assim, uma coisa é você sair jogando para construir lá de forma organizada. Outra é trocar passes perigosamente dentro da área, especialmente quando o seu goleiro, e o Fábio é o caso, não é um exímio jogador com um espécie. E vira e mexe acontece alguma pichotada. E aconteceu de novo. Então o Fluminense vencia com um gol de um pênalti que não existiu, e depois acontece aquilo. E isso é muito ruim, porque acaba criando uma situação em que toda a ideia de jogo do Fernando Diniz fica comprometida, porque acaba se misturando tudo, né? Como se nada prestasse, como se tivesse que sair do chutão. Não é que tem que sair do chutão, tem que sair organizado, mas tem que ter um mínimo de responsabilidade. Não pode ser inconsequente. Virou um negócio inconsequente, especialmente depois que ganhou o elogio do Guardiola. O Guardiola adorou, ele ganhou de 4-0, gente. E nem colocou todos os jogadores naquela competição lá no Mundial de Clubes. De Bruyne, Haaland, poupou os caras que voltavam de contusão, problemas físicos. Então ele elogiou o Fluminense, claro. Vai elogiar sempre. O Tite também elogiou o técnico do Nova Iguaçu, lembra? Do Carioca. Ganhou realmente o primeiro jogo. Tal, e fez elogio. Quer dizer, com calma, né? Então acho que o Fluminense está num momento muito esquisito, perdendo rumo, mal colocado no campeonato, né? Fazendo partidas ruins, eventualmente sem convencer muito. E o técnico, auxiliar técnico do Diniz, foi reclamar de público depois daquela pichotada. Realmente, 20 mil pessoas no Maracanã, não dá para jogar no Maracanã. Travou. Conexão do Mauro travou. Agora eu só não entendi, viu, Luiz, dele falar que o Arnaldo, em relação ao pênalti do Fluminense, foi citado você, Arnaldo. Isso, o Arnaldo, o árbitro é o Candansan. Eu conheço. O Lavieri conhece também. Tem árbitro que não tem condição de apitar. Esse é a promessa da nova geração de árbitros de São Paulo. É o árbitro mais interventor do país. É péssimo. E aí deu um pênalti meio mandrake e tal, ficou naquela situação Mandraquíssimo. toda. Fraco demais. Esses que a gente fica, as figuras carimbadas são melhores, por mais que a gente veja defeitos no Daronco, no Klaus, nos outros, esses da nova geração são um desastre. Esse é o caso do Candansan. Mas o Mauro estava terminando de falar sobre a questão que auxiliar do Diniz, jogadores do Fluminense reclamaram da pouca presença de torcida no estádio. E essa é uma situação, porque o Trajano citou a dificuldade de a gente situar os clubes nas diversas competições. Hoje a gente já consegue ver o seguinte, né? Eu falei que o Inter vai direcionar os esforços pelo Brasileiro, o Grêmio vai direcionar esforços nas Copas, o Fluminense está direcionando esforço na Libertadores. E assim por diante. Só que o Brasileirão, ele não admite... O Corinthians na Sul-Americana, né, Juca? Mas o Brasileiro, ele não admite esse tipo de coisa, cara. Porque se você... E adorei a frase da coluna que encerra. Se você larga mal, a chance de você brigar contra o rebaixamento durante o campeonato todo é gigante, né? Então, o Fluminense, que na temporada passada ou nas temporadas passadas
ia muito bem no Brasileirão na sua casa, no Maracanã. Esse ano ele vai mal pra caramba também no Maracanã. E acho que essa é uma questão para. É curioso que a gente trate o Corinthians com a única vitória justamente contra o Fluminense, né? Então são dois times. A gente fala muito do Vasco, porque eu acho que o elenco do Vasco é inferior, evidentemente, ao do Fluminense e também é inferior ao do Corinthians. Mas Fluminense e Corinthians, com mais poderio, largaram muito mal nesse Brasileirão. E vai demorar para se recuperar, não é de uma rodada para outra, não. Agora, o Danilo, o Palmeiras, que deu umas rateadas em casa, vai lá e faz o que sempre faz. Ganha com um gol nos descontos, um dos acréscimos. É o time que o jogo só acaba quando o juiz apita mesmo. Melhor visitante do Brasileiro. Melhor visitante do Brasileiro. É isso que eu ia chegar nesse ponto, o Danilo. É para se comemorar ou temos problemas nesse time? Não, o primeiro tempo do Palmeiras foi assustador. Assustador. Quando eu vi a escalação do Palmeiras com Rômulo e Veiga, e com Estevão e Rony, eu pensei, bom, ele vai mudar o time, vai tirar os três atacantes para colocar 2 meias, voltar a jogar como o Palmeiras já jogou sob o comando de Abel, com 2 meias, especialmente na época ali, Veiga e Scarpa, até com o Scarpa caindo um pouco mais para o lado também. Mas aí quando a gente viu o primeiro tempo com a bola rolando, o que aconteceu foi o Rômulo praticamente jogando de ponta. E tudo bem que no Novo Horizontino ele caía um pouco mais pela esquerda, mas não ponta propriamente dito. E aí quando eu vejo o jogo, eu vi, o Rômulo não vai conseguir desempenhar o seu melhor futebol jogando assim, tão aberto pela esquerda, tendo que às vezes marcar lateral, como fazem os pontas do Palmeiras. E aí não deu outra. O Veiga, numa tarde absurdamente ruim, mais uma tarde muito ruim. O Rômulo não conseguiu jogar bem, porque estava caído muito pela esquerda, e até o Estevão, do outro lado, na direita, não estava bem. E o Rony ali, correndo, batalhando, brigando, mas dentro das suas limitações. O Palmeiras fez um primeiro tempo pavoroso. Foi, assim, realmente insuportável de assistir o jogo, e se não tivesse dever de ofício, tivesse que assistir por trabalho, certamente teria mudado para Flamengo e Vasco, porque estava muito mais interessante. Aí, no segundo tempo, Palmeiras mudou, aliás, quebrou um dos paradigmas do Abel, que normalmente ele não troca logo no intervalo, trocou 2 vezes, porque até ele olhou e falou, meu Deus do céu, o que está acontecendo com o Palmeiras? Colocou o Luiz Guilherme, e aí o Luiz Guilherme, que provavelmente vai ser vendido já, entrou e mudou o ritmo do Palmeiras. Começou a chutar de fora da área, buscou jogo, mudou, o Palmeiras conseguiu criar. Ao passo que o Criciúma também começou a ter um pouco mais de oportunidade. Então o jogo no segundo tempo ficou muito melhor. E aí o Palmeiras conseguiu fazer o 1-0 num pênalti absolutamente infantil do jogador do Criciúma. Gustavo Gomes fez 1-0. Aliás, lembrando, Rafael Veiga, que normalmente é o batedor, não bateu. Gustavo Gomes bateu. É bom a gente observar essa mudança também. E o Palmeiras... Aí vem aqueles ditados que a gente está acostumado a falar do Palmeiras, como vocês falaram agora, né? O gol no último minuto, o Palmeiras, quando joga mal, ganha mesmo assim. Aí quando tem um ditado que é ruim jogar contra o Palmeiras perdendo de 1-0, né? Eis que o Criciúma, no primeiro minuto de tomar o gol, foi lá e conseguiu o empate. E aí o Palmeiras ficou mal de novo, meio desacordado. Entrou o Gabriel Menino. Quando entrou o Gabriel Menino, eu falei, bom, o jogo agora acabou, porque o Gabriel Menino faz 6 meses que não joga bola. E não é que ele surpreendeu e melhorou pra caramba o Palmeiras. E aí o Palmeiras, como você disse, arrancou essa vitória no último minuto. Eu acho que o Palmeiras, especialmente pelo primeiro tempo, ficou devendo muito. Eu acho que o Criciúma é um adversário que vai impor dificuldade jogando no Heriberto Russo. Então é legal a gente ver que esses 3 pontos são 3 pontos que nem todos os times vão conseguir. Falei no meu último comentário, inclusive, que o Criciúma meteu 4 no Vasco. Então é um time que vai oferecer um pouco mais de resistência do que a gente pode imaginar nesse Brasileirão. Então são 3 pontos importantes e que o Palmeiras poderá comemorar lá na frente, né? Quando a gente olhar o Brasileirão ali, faltando 8, 9 jogos, olha, o Palmeiras conseguiu aqueles 3 pontos ali. Agora, o balanço do ano até aqui segue o mesmo da última vez. O Palmeiras não tá jogando o que a gente espera, mas é campeão paulista, foi líder da sua chave na Libertadores e tá a 3 pontos do atual líder do Brasileirão. Então é aquela, o Palmeiras precisa jogar mais, mas mesmo muito longe do seu potencial, em resultado, tá bem. Então a gente tem que esperar. Agora, especialmente porque no mata-mata da Libertadores o Palmeiras vai vir muito diferente. Tem a expectativa do Dudu já estrear contra o Vasco. Tem a chance do Felipe Anderson. Então vai ser um Palmeiras muito diferente, mas que ainda está devendo bastante futebol. O Palmeiras é curioso, né? Ele é o
melhor visitante, com 83% de aproveitamento fora de casa, e o 17º mandante com 11% de aproveitamento. É um negócio, uma campanha muito, muito estranha do Palmeiras nesse momento. Bom, Arnaldo Ribeiro, e no Morumbi, o São Paulo venceu 2-0. E não jogou bem também, hein? Sobretudo no primeiro tempo. Foi mal no primeiro tempo, mesmo com um a mais, estava jogando mal, quase sofreu um empate, mas aí o Calleri faz um gol no começo do segundo tempo, e aí, de fato, o jogo acaba. O Juca estava falando das peripécias do Zubeldia, que tomou cartão amarelo ali. Bom, se teve alguém que ele deu bronca, foi no Moreira, que ele deu uma bronca pública do Moreira dentro do campo. O Juca tem que assistir as entrevistas do Zubeldia depois, porque daí ele teria uma imagem diferente sobre o treinador esquizofrênico na beira do campo. Aconselho, Juca, porque aí não tem nada de colonizador, não. Tem uma outra postura, aí você vai entender qual que é a dele. Mas, Tironi, é um pouco diferente do que o Palmeiras vem fazendo, né, o São Paulo, porque o São Paulo ele tem começado bem os jogos. E nesse jogo, ele começa com 5 minutos, já faz 1-0 com o Lucas, que estava jogando no lugar do Luciano, na posição do Luciano. Essa era a grande questão. Onde o Lucas iria jogar na ausência do Luciano? Jogou onde ele se sente mais confortável no primeiro tempo. Aí, Tironi, teve uma questão que eu acho que esse time do São Paulo não consegue fazer, que é, por conta do desgaste contra o Talheres, o time do São Paulo correu demais. O São Paulo teve até um momento em que o Calleri dá uma instrução para o time recuar, para o time dosar, para o time não continuar no mesmo ritmo, para administrar. E aí, cara, o São Paulo foi completamente envolvido pelo Cruzeiro. Até porque do meio de campo para frente, o São Paulo não tem jogadores, não tem volantes, né, fora o Alisson, para destruir o jogo, para desarmar, para cadenciar o jogo. Então, o Cruzeiro tem lá o Matheus Pereira, que é um jogador que já passou pela Premier League, que é um jogador que é acima do nível do futebol brasileiro, sabe? Da idade. E o Cruzeiro, que vai ficar bem mais forte, né? Depois da janela, não tinha o Cássio ainda, e talvez se o Cássio tivesse, ele não tivesse tomado os 2 gols. O Cruzeiro dominou completamente o primeiro tempo. O Juca foi feliz. Se não tivesse o Marlon sido expulso, possivelmente o Cruzeiro teria ou empatado ou virado o jogo. Mas o São Paulo conseguiu resistir com 1-0 até o final da primeira etapa, e no segundo tempo o Zubeldia mudou tudo. Inverteu, botou Ferrares como lateral, o Lucas foi para a ponta e tal, e aí o Cruzeiro... Até o Cruzeiro entendeu que o Zubeldia tinha feito o intervalo, o Calleri já tinha feito 2-0 no início do segundo tempo. E aí o São Paulo administrou. A parada para o São Paulo também vai perder bastante jogadores, vai perder 4, né? O Flamengo perde 5, o São Paulo perde 4. A boa notícia é que o Arboleda não foi convocado, senão seria 5 e 5. Né? Perde o goleiro titular, né, durante essa temporada, durante essa parada. A parada para o São Paulo de 10 dias, eu acho que ela é benéfica. O time está, talvez por conta do terceiro preparador físico, terceiro tipo de jogo na mesma temporada, muito desgastado. Fisicamente, sofrendo demais. E acho que tem alguma coisa de recuperação de alguns jogadores importantes nesse período para enfrentar aí um confronto direto, a gente já falou, o Inter em Criciúma na volta. E o Inter e o São Paulo, para mim, disputam o mesmo campeonato, a mesma faixa do campeonato, antes de jogar em Itaquera contra o Corinthians na volta no domingo seguinte. Então, eu acho que a entrevista do Zubeldia também mostra que, para eles, a parada é importante para mais treinos, recuperação e também definição dos substitutos desses ausentes na Copa América. Uau!